Olá, meus amigos! Vem comigo reproduzir esse sol de cerâmica fria. Essas duas massas estavam guardadas há tanto tempo aqui em casa que já estavam até ressecadas, como vocês podem ver no vídeo. Tá bem dura, bem seca e não é ideal que a gente modele a peça com a massa assim. Então a gente precisa hidratar ela com água. E daí é legal você ir borrifando água ao longo do processo para manter essa massa úmida. E antes de abrir a massa com o rolo, é importante que você aperte bem essa massa para tirar todo o ar de dentro dela e isso vai evitar que ela rache depois. E depois de apertar bem a massa, é hora de abrir e eu tô usando um pedaço de cano. Você pode usar uma garrafa, pode usar qualquer objeto que tenha esse formato em tubo. E enquanto eu abro a massa, eu vou mudando ela de lado para deixar ela mais uniforme e também mais nivelada. E nessa hora, cuidado para não deixar essa massa tão fina porque pode rachar. E eu não me canso de dizer que a nossa maior aliada na cerâmica fria, com certeza, é a bendita esponjinha de lavar louça, porque ela salva demais. Porque basicamente ela vai tirar as marcações e as imperfeições e vai deixar essa massa bem lisa e bem uniforme. Então vamos começar pela base, que é marcando o centro do sol. E para isso eu vou usar uma tigela que eu tenho aqui em casa. Já sei aonde vai ser o centro do sol e a partir disso eu vou fazer os raios e eu tô desenhando tudo à mão livre mesmo. Mas se você preferir, você pode desenhar antes numa folha, recortar e depois fazer um molde por cima da massa. Ou você pode encontrar um molde de sol pronto mesmo, não tem nenhum problema. E agora é só recortar seguindo o desenho. Eu tô usando uma esteca que tem a função de corte, mas você pode usar a ponta de uma tesoura, a ponta de uma faca, um estilete ou qualquer outra coisa que seja cortante. Eu acho essa parte muito satisfatória, que é recortar. É uma sensação tão boa de cortar a massa. Eu não sei explicar, só cortando a massa pra saber, assim, a sensação como é gostosa quando você corta e você puxa o recorte que sobrou. Gente, é uma das melhores sensações na cerâmica fria. Gente, eu tô vendo aqui que eu demorei praticamente 1 minuto pra recortar isso aqui. Mas, em minha defesa, eu não estava numa posição tão boa enquanto eu gravava. Porque gravar e fazer cerâmica ao mesmo tempo é um pouco complicado. 1000 anos depois, terminei de cortar e agora é hora de tirar a sobra. E olha que sensação gostosa. Não, gente, que delícia. Aqui a base, que é o sol, já está pronto, mas a gente precisa trazer boniteza, trazer leveza para esse sol, né? E para isso vamos usar esponja de lavar louça e os nossos dedos. E com os dedos vamos trazer mais curvas, mais movimentos para esses raios de sol. E com a esponjinha de lavar louça a gente vai tirar essas rebarbas que ficam na hora que a gente corta. Basicamente vamos deixar mais uniforme, mais bonito, mais lisinho, para que na etapa da lixa a gente não sofra tanto. Então nesse momento não tenha pressa. Vai com paciência, alise onde você tem que alisar o máximo que você puder. Tem esponjinhas próprias para cerâmica, que são aquelas redondinhas. Gente, mas eu nunca usei. Eu sempre compro a esponja de lavar louça. É econômica. Você acha fácil no mercado. Você consegue cortar em vários pedaços e rende muito. E ela faz a mesma função que a esponja de cerâmica. Mas eu não posso dizer que é melhor ou que é pior, porque eu nunca testei a outra, né? E para trazer mais detalhes para esse sol, eu vou fazer um espiral no centro e para fazer a marcação eu tô usando a ponta do pincel. E saiu até um pouco tortinho, mas em minha defesa é porque eu não estava com o braço tão bem apoiado na hora que eu tava desenhando, mas aí saiu uma coisa autêntica, orgânica, né? Eu comecei na cerâmica fria justamente para fazer decorações para minha casa e todas as peças que eu faço eu coloco muita intenção. E enquanto a gente tá fazendo o nosso artesanato, depositando toda a nossa intenção, toda a nossa energia, deixa de se tornar apenas uma peça decorativa, sabe? Então, o meu maior conselho como artesã não é que você se preocupe tanto em fazer peças bonitas e perfeitas e simétricas. Claro que isso é bom a gente fazer cada vez mais bonito, mas que você deposite toda a sua intenção, que você doe seu tempo de uma maneira verdadeira pro que você tá fazendo, porque isso faz toda a diferença. E no final, você vai ver que aquela peça, ela carrega um simbolismo único. A sua energia tá naquela peça, o seu tempo. Pra deixar esse espiral mais suave e tirar esse aspecto de risco, eu tô usando a ponta do esmalte, porque ela é arredondada, então deixa uma marcação bem suave. E daí vocês viram que eu usei apenas uma esteca que foi pra
fazer o corte, enquanto eu poderia ter usado uma faca ou a ponta de uma tesoura. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que vocês não precisam usar esteca, vocês não precisam se apegar nisso, porque dá pra substituir por tantas coisas que a gente tem em casa. Por exemplo, eu usei a ponta do pincel, agora eu tô usando a ponta do esmalte, eu poderia usar a ponta de uma colher, a ponta de um palito de dente. Então seja criativo e você vai ver que dá pra substituir por várias ferramentas que você tem aí em casa. E aí, pra deixar esse aspecto do espiral mais suave também e menos fundo, eu tô usando uma esponja pra tirar toda a marcação e todo o excesso de massa. E também vocês viram que durante o processo de modelagem eu uso muito a esponjinha bem úmida pra tirar as marcações, pra tirar o excesso de massa. Isso faz toda a diferença. Se você preferir, você pode fazer um furo como nessa primeira peça pra pendurar na parede. Mas eu gosto de colar esse gancho pendurador depois que a peça estiver seca. E agora eu vou colocar o sol pra secar em cima de uma superfície e eu gosto de colocar em cima de uma madeira, porque vai absorver a umidade e também essa peça vai secar de maneira mais uniforme. Quando eu tava modelando a peça, eu fiz bastante força pra alisar com a esponjinha. Isso fez com que a peça grudasse um pouquinho, então a gente precisa ter paciência nessa hora pra não acabar rasgando a peça. E eu coloquei em cima da superfície de madeira. Como eu tirei o sol de uma superfície e levei pra outra, ele mudou um pouco de formato, mas depois eu fui ajeitando, fui colocando curva novamente nesse side. É interessante que você deixe a sua peça secando em um local que tem uma boa corrente de vento e evite deixar ela secar em um sol muito forte, sabe? Tipo aquele sol de meio-dia. Você pode deixar secando no sol pela manhã ou no finalzinho da tarde, que vai até agilizar o processo da secagem. E foi assim que ficou o sol. Agora é só aguardar ele secar completamente. Eu acredito que vai levar uns 3 dias e depois eu vou gravar a pintura pra vocês. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!